Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Chegamos mais perto de você através da Canção Nova e, claro, nesse momento através do programa Em Pauta. Sempre um tema atual, tema relacionado à vida, à família, à saúde, ao meio ambiente, à igreja, enfim, ao mundo. Porque aquilo que é pauta no mundo, nós aqui vamos debatendo pouco a pouco, para que você em casa não fique apenas refém de notícias, de informações um pouco desencontradas, mas tem a oportunidade aqui no nosso programa de aprofundar um pouco mais as questões do nosso dia a dia, não é isso? Nessa noite nós vamos conversar a respeito de uma coisa muito interessante, uma marca dos nossos tempos. A quem oferecer colo? A mais um filho ou a um animalzinho de estimação? Se você tem algum cachorrinho aí, um animalzinho de estimação, então não perca o debate desta noite. Nós estamos falando aqui dos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E agora nós vamos conhecer aqui os nossos convidados, claro, ele já está conosco há mais de 6 anos, o nosso querido Frei Antônio Moser, diretor-presidente da editora Voz, doutor em teologia, este interessado em vários assuntos e que a gente tem a capacidade aqui, com a graça, não é? Com os devidos especialistas de pouco a pouco ir aprofundando no nosso programa. Frei Moser, boa noite, um tema realmente uma marca dos nossos dias, né? Não tenha dúvida. Muito boa noite, Padre Hamilton, boa noite aos telespectadores. Eu sei que alguns estão com gatinho assim no colo, cachorrinho, agora, né? Etc. E é um tema muito delicado. Nós tivemos debates sobre temas assim contundentes de vez em quando. Esse aqui é delicado, mas os gatinhos às vezes arranham. Então a gente tem que ir muito devagar, né? Por isso nós trouxemos alguém que me parece que sabe trabalhar essa questão. Tá certo, isso mesmo. Recebemos aqui com muito carinho a doutora Renata Borja. Ela é psicóloga pela FUMEC. A FUMEC é a Fundação Mineira de Educação e Cultura e tem especialização em terapia cognitiva pelo Instituto de Terapia Cognitiva de São Paulo, ITC. Ela leciona lá também, não é? No ITC. E a gente recebe aqui com muito carinho, doutora Renata, boa noite, seja muito bem-vinda ao Em Pauta. Eu que agradeço, Padre Hamilton. Boa noite, ouvintes, né? Muito obrigada pelo convite. Tá certo. Olha, e para você aí se situar bem no tema desta noite, claro, a gente sempre tem aí a matéria inicial para dar uma panorâmica, não é? Além do que vamos falando, a visualização, porque TV é visão, então você acompanha com a gente a nossa matéria inicial. Vamos lá. Na sala de espera do hospital veterinário, revela-se a profundidade do apego humano aos bichos domésticos. Mas de onde vem a capacidade de amar tantos animais como se fossem gente? Pesquisas científicas realizadas com pessoas nos Estados Unidos afirmam que seus sentimentos pelos animais domésticos são semelhantes àqueles que nutrem pelas pessoas mais próximas. Basta passar pelos perfis de amigos e parentes nas redes sociais para constatá-lo. As fotos de cachorro disputam espaço com as dos bebês. As declarações de amor aos animais se sucedem em cascata. A oferta de produtos e serviços para os bichos de estimação é mais um indício de amor desmedido. Da padaria à manicure especializada, num mercado que movimenta cerca de 12,5 bilhões por ano. Estima-se que os brasileiros, por exemplo, donos de 101 milhões de animais domésticos, gastem cerca de R$ 400 mensais com cuidados com os bichinhos queridos. A quem oferecer o colo? A mais um filho ou a um animalzinho? No Em Pauta desta noite. Muito bem, tá aí para você perceber o tema que nós vamos conversar. Delicado, fala de afeto, fala de sentimento, fala de amor. E aqui nós não queremos tecer de modo nenhum no início do programa, inclusive, nenhum preconceito, julgamento, etc. Vamos fazer uma reflexão.
Então, como o Frei disse, você que está nos acompanhando em casa, que de repente tem o seu bichinho de estimação aí, que às vezes um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, ou sei lá o quê, fique tranquilo, nós não vamos aqui, né, com julgamentos precipitados, não, vamos fazer uma boa reflexão. Mas o fato, doutora, por favor, é que a coisa tem mudado, não é verdade? É verdade. Tem se trocado o ser humano, muitas vezes, por um bichinho, e a gente quer saber, no programa dessa noite, um pouco as razões, as causas dessa mudança, por favor. Olha só, Padre Hamilton, eu fico pensando também, isso é uma coisa bem interessante, a pergunta é uma pergunta que procede, que a gente vê acontecendo mesmo. Mas o que eu observo é o seguinte, os animais, existem até pesquisas, inclusive, sobre isso, que os animais são capazes de promover em nós, seres humanos, a produção de serotonina, que é um hormônio regulador natural de humor. Olha que interessante. Uhum. Então, eu como terapeuta cognitivo, o que eu entendo disso? Né? O que eu percebo que nós pensamos, sentimos e nos comportamos, é mais ou menos nessa ordem. Uhum. Então, por exemplo, se eu libero um hormônio que regula o meu humor, eu libero esse porque provavelmente eu tenho o quê? Uma emoção positiva na hora que eu encontro com um determinado animalzinho. O animalzinho vem balançando o rabinho, a gente geralmente pensa assim, ah, que lindo, que bonitinho, você vai produzir serotonina e endorfina, e que são coisas boas, não é verdade? Então, na realidade, procede essa pesquisa, né? Isso gera nas pessoas um prazer muito grande em estar com os animais, e isso é uma coisa positiva. Por outro lado, a gente tem algumas questões aí. Eu vejo que, à medida que nós fomos nos desenvolvendo, antigamente, se a gente fosse pensar, os pais perdiam filhos na hora do parto, ou perdiam os filhos. Não tinha essa quantidade de remédio que a gente tem hoje, não tinha essa quantidade de medicação que a gente tem hoje. Então, se a gente for pensar 100 anos atrás, as famílias tinham que ser numerosas. Por que elas tinham que ser numerosas? Era até para preservação daquele nome, para aquele nome passar de geração após geração, porque as pessoas morriam muito rápido. Hoje em dia, nós temos um controle maior com relação às doenças, com relação a uma série de outras questões, assim, a gente conseguiu cura para várias doenças, tem remédios que hoje, doenças que antigamente matavam, hoje não matam mais. Perfeito, exato. Então, eu percebo que as pessoas falam assim, bem, então agora eu não preciso ter tantos mais. Aí os motivos passaram a ser outros. Ah, eu quero ter alguma coisa, eu quero conseguir algo mais, eu quero ter uma condição melhor de vida, então eu vou restringir o número de filhos. E eu acho interessante que ao mesmo tempo que se restringe, né, se restringe, e as crianças hoje, se a gente for avaliar, antigamente as crianças, elas tinham uma série de atividades, mas as atividades eram mais voltadas para a escola. Hoje em dia elas têm escola, elas têm atividade física, elas têm inglês, elas têm aula de música, elas têm uma série de coisas. E para prover isso tudo, você tem que ter dinheiro, então você não pode ter tantos filhos mais, né? Então, nós temos algumas questões aí. Eu pontuaria também uma outra questão, que é uma coisa pessoal que eu observo, que tem relação com o seguinte, com a vulnerabilidade. As pessoas se veem muito vulneráveis e elas querem... O nosso mundo atual é um mundo perigoso, até por causa disso. As pessoas pararam, têm uma sensação de controle a partir do momento que a nossa sociedade evoluiu em certos aspectos, a gente tem uma sensação maior de controle sobre as coisas. E essa sensação maior de controle que nós temos, ela nos cria uma falsa realidade. O que significa, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós nunca estivemos tão vulneráveis como estamos hoje. Antigamente era natural, né? As pessoas lidavam com a morte de uma forma mais natural do que elas lidam hoje. Sem dúvida. As pessoas lidavam com as situações ruins de uma forma mais natural do que lidam hoje. Então, o que é que acontece? Fica todo mundo muito assim, e elas têm medo de perder.
Então eu vejo muitos casais, por medo de perder, é preferível nem ter. Então eu tenho visto essa opção no sentido do seguinte, aí eu posso perder ou eu não tenho como controlar filhos, porque crianças, aliás a gente não controla ninguém, mas as pessoas criam essa falsa sensação de que é possível controlar e essa falsa sensação de que é possível controlar cria nelas, então eu vou controlar do meu jeito, o animalzinho você controla. Completamente. A criança não. Frei Moser concorda com a doutora ou que outros elementos a gente ainda poderia acrescentar em relação a essa análise ela inicial? Fez uma análise realmente assim que dá o que pensar. Sem dúvida. Em primeiro lugar, claro que hoje todos nós concordamos, não é mais possível ter uma família numerosa. E, aliás, lá no fundo, o contexto da família numerosa, por parte da igreja, de incentivar, era um mundo que devia ser populado. Não tinha ninguém, então tinha que ser populado. Hoje, pelo contrário, é superpopulação, então a questão não é de número, mas é de qualidade, ou seja, gerar com amor e educar, evidentemente. Por isso, quando eu celebro um casamento, eu sempre digo, vocês estão dispostos a aceitar como dom de Deus os filhos que vocês julgarem poder ter e educar na fé, né? Então, a gente faz uma pergunta genérica para deixar a pessoa muito à vontade. Não fica aí dizendo, não, porque tem que ter muito filho ou pouco filho. Não, não compete a nós, compete ao casal. Essa consciência, né? Agora, isso aqui eu nunca tinha pensado, não é? Que essa retração, ela possa provir de um medo de perder. E realmente, quem tem filho único, normalmente super protege essa criança, não é? Agora, quem tem aí 5, 6, não é que não cuide, mas eu digo, não tem aquela preocupação. Então, eu gostei muito dessa sua colocação, acho muito rica. O medo de perder. Portanto, eu não vou querer ter filho. E isso é que a igreja não aceita. Não querer ter filho, porque dá trabalho, porque vai me fazer sofrer em algum momento. Não é? Isso, e tanto assim que a igreja não aceita como válido o casamento de um homem e de uma mulher que chegam e dizem, nós não queremos ter filhos. Claro. Eu uma vez tive um caso assim, agora eu vou contar uma historinha, né? Eu já vi que a psicóloga ela observa, etc. O caso é o seguinte, me chega um casal, ele já assim um quarentão, e ela também já estava rodando os 40 anos, e daí na conversa, na preparação, eles falaram que, pois é, eu perguntei, mas vocês vão ter filhos? Falaram, não, a gente não vai querer ter filhos. Eu digo, pronto, acabou. E agora, como é que eu vou celebrar esse casamento? Eu já tinha até batizado o senhor e tudo, e na preparação, né, porque ele não era batizado. E eu falei, mas como? Que vocês não veem o valor da... Não, é que nós queremos adotar no mínimo umas 5 crianças, sem pai, sem mãe. Que bonito. Salvou, olha, a fecundidade não é no número, não está no número, mas está no amor. Não é? Isso eu acho muito bonito. Então, isso nunca tinha pensado. Não é? Não quero ter filho porque posso vir a perder. E, em termos educacionais, evidentemente que facilmente o gatinho, o cachorrinho, ele começa a ocupar um espaço exagerado. Aí vem a questão de espaço. Não é? Depende. Tem gente que é muito espaçosa, outras pessoas se contentam com pouco. Então, esse animal começa a ocupar o espaço demasiado. Eis a questão. Doutor, e aí que está, porque, veja bem, a pessoa tem um animal doméstico, obviamente que não há nenhum problema nisso, sem sombra de dúvidas. A grande questão aí é quando exatamente esse animalzinho doméstico começa a tomar espaço demais. E aí depois, às vezes até cai por terra um pouco essa questão financeira, que a senhora levantava, que procede com certeza. Mas eu digo por quê? Porque hoje, às vezes, algumas pessoas, o que gastam com esses animais domésticos, normalmente não se gasta por aí com filho. E são somas, como a gente viu na matéria inicial, somas altíssimas, não é? Será ainda o que mais talvez esteja aí por trás? Também uma certa carência? Ou, de repente, essa questão da perda também procede, né? Eu perdi alguém ou eu já não tenho mais e eu ponho nele ali a minha afetividade, que é mais fácil, ele não vai brigar comigo, não vai se opor. A realidade, Padre Hamilton, que eu vejo é o seguinte, o ser humano, ele tem uma necessidade de
ser amado, ser valorizado. Então ele sente essa necessidade. Isso é real, é de todos. Todos têm essa necessidade de se sentir importante para alguém. O que o animalzinho ele faz para você? Muitas vezes ele vem com o rabinho, você acha ruim com ele alguma coisa, daqui a pouco ele está 2 minutos depois com o rabinho balançando ali do seu lado, mostrando para você que você é importante para ele. Então isso para as pessoas alimenta nelas essa necessidade, quer dizer, não é que alimenta, gera uma sensação de conforto porque elas conseguiram obter aquilo que elas esperavam. Né? Outra surpresa na sua colocação. Sim. Eu nunca tinha pensado que possa, digamos, esse exagero, né? Nós estamos falando do exagero, né? Possa resultar da insegurança da pessoa, mas sobretudo do sentir-se não amada. Sim. Não ter uma roda de amigos, esse que é o problema. Então, realmente, acaba virando um mais subterfúgio, um ponto né, para a nossa psicóloga aí, né? Tá certo, ó, segura aí, doutora, nós vamos continuar conversando, você não saia daí não, porque estamos só no começo da nossa reflexão, tem muita coisa ainda, o objetivo do programa é tentar, obviamente, pensar o tema, mas também ajudar as pessoas que, de alguma forma, não sei, aqui não queremos emitir nenhum julgamento, de repente chegaram a um certo desequilíbrio e estejam porventura nos acompanhando, então a gente quer aqui com a ajuda do Frei e da doutora ajudar você, obviamente, mas isso nós vamos fazer após o nosso intervalo, você não saia daí não, é a nossa primeira parada e daqui a pouquinho já estaremos de volta.